lá, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o script SQL. Para a gente conseguir acessar o cadastro, a gente vai vir em atividades, banco de dados e script SQL. Dentro do script SQL, a gente pode utilizar ele de duas formas diferentes. A primeira é para a gente conseguir alterar algum parâmetro da base antes de executar a nossa automação. Então, pode ser que a gente queira alterar um parâmetro educacional ou do financeiro para validar um cenário específico. A gente pode utilizar o script SQL para executar esse comando dentro da base de dados. Outra opção também que o TOTS Automação permite, que é muito interessante para quando a gente precisa criar testes dependentes, que dependem de um outro cadastro. Vamos imaginar o processo de matrícula de um aluno. Preciso de um aluno para eu conseguir matricular ele. Eu quero criar esse aluno através da automação. Então, posso criar esse aluno com outras atividades, como por exemplo SOAP, e eu posso buscar o ID, por exemplo, desse aluno cadastrado através do script SQL e adicionar esse ID dentro da variável de ambiente. Então, depois que eu faço isso, dentro das outras atividades, já fica disponível para eu conseguir utilizar esse ID. Então, por exemplo, eu criei esse aluno, adiciono essa variável de ambiente com esse ID do aluno, e no SOAP eu vou utilizar essa variável de ambiente que eu adicionei dentro do contexto. Vai ser muito interessante isso quando a gente estiver criando testes dependentes. Então, posso clicar em adicionar. Aqui eu vou selecionar o nome do script SQL, pode ser script SQL, adiciona aluno no contexto. Adicionar grupo, a gente pode clicar no grupo todos, em continuar. A versão pode ser a versão 1. E aqui a descrição adiciona aluno no contexto. O próximo passo que a gente tem é o cenário de execução. Ele pode ser tanto por contexto ou base específica. O contexto, ele vai buscar a base disponível dentro do contexto de execução. Então, ela pode vir tanto de atividade de restauração de banco, quanto também do nosso ambiente. Então, quando a gente não tem uma restauração de banco e no nosso ambiente a gente tem o cadastro de credencial de banco de dados padrão, ele vai utilizar aquele cadastro para executar o script SQL. No caso da base específica, quando a gente quer executar sempre uma base específica. Quando a gente selecionar, ele vai abrir o menu de credencial de banco de dados para a gente selecionar qual credencial de banco a gente vai utilizar para executar esse script. Eu posso selecionar SQL e dentro do script SQL eu vou, de fato, escrever qual que é o SQL que vai ser executado aqui dentro dessa base. Importante que quando a gente vai alterar um parâmetro, a gente vai usar um update, alguma coisa nesse sentido. E no caso de variável de ambiente, a gente vai usar um select. Então aqui eu posso selecionar da tabela, na verdade eu vou selecionar o ID do aluno. Vou colocar o nome da tabela em maiúsculo, por exemplo. Where o nome aqui vai ser igual a aluno automação. Então aqui eu estou buscando um ID do aluno que eu cadastrei com esse nome. É a forma mais fácil que eu tenho para buscar. Então quando a gente vai automatizando, a gente sempre vai utilizar esses nomes, automação, para a gente identificar, que é um nome gerado a partir da automação. A gente consegue buscar esse aluno a partir disso. É importante dizer que essa questão de armazenar na variável de ambiente só funciona para um campo específico. Então a minha consulta ela tem que sempre retornar um campo, uma linha, né? Nesse caso, o ID. Se a gente retornar mais de um item, por exemplo, o nome aqui, ou nesse filtro retornar mais de uma linha, a gente vai ter validações que vai dar erro no nosso teste. Importante que a gente adicione somente o ID aqui. Além disso, para isso funcionar, a gente vai precisar clicar em armazenar resultado do script em variável de ambiente, e aqui a gente vai dar o nome da nossa variável de ambiente. E no caso aqui pode ser ID aluno. Então, quando essa atividade for executada, ele vai executar esse script dentro dessa base específica que eu selecionei, e vai armazenar o resultado desse script dentro dessa variável de ambiente. Então, posso utilizar essa variável dentro das outras atividades, no SOAP, no REST, justamente para conseguir fazer esses testes dependentes. E essa foi a nossa atividade de script SQL. Vamos para os próximos vídeos.